Já jogar a bola pro Augusto. Queria entender qual que é essa diferença. O que que é celibato e o que que é castidade? Ótimo, ótimo. Então, só comentando aqui, esses temas, eles me são importantes não como ideias, mas como questões vitais. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu tinha casado há pouco tempo, eu não tinha plano de casar tão cedo, de ter filhos tão cedo, e foi justamente por começar a me aprofundar em tudo isso que tudo isso aconteceu. E a Nicole estava grávida na gravação do último programa, eu não sabia. E a gente descobriu chegando lá e recebi o convite para vir aqui próximo ao parto do José. Então, esses temas me são muito caros e é bonito que a gente entenda, em primeiro lugar, que eles não são ideias abstratas, mas que eles importam profundamente a nossa vida concreta. E o que é a castidade? A castidade, numa definição simples, ela é o domínio dos impulsos sexuais segundo a reta razão. Isso parece um pouco complicado, mas é muito simples da gente pensar porque parece uma coisa muito profunda. Basta que a gente pense assim, vamos pegar, por exemplo, comida. A gente foi feito para dominar a comida ou para sermos dominados pela comida? A gente foi feito para dominar a comida. Acho que ninguém diria que o normal é que a gente seja escravo dela. Quando a gente é escravo da comida ou quando a gente é dominado por ela, o nome disso é gula. Então, o tema que a gente vai falar aqui é importante que, desde o início, e acho a pergunta muito boa para deixar isso claro, pode ser visto do ponto de vista da ética, do ponto de vista da teologia, do ponto de vista da biologia. Ou do ponto de vista das simples virtudes aristotélicas. Exatamente. Ali. Então, no caso da gula, ela pode ser considerada um vício se olhado do ponto de vista da ética. A gente pode olhar do ponto de vista da compulsão alimentar com as questões da dopamina e assim sucessivamente. Quando a gente domina a comida, temperança. Em relação ao sexo, quando a gente é dominado pelo sexo, o nome disso é luxúria, que é chamado de vício ou de doença espiritual ou de outras coisas, a depender do foco, se um padre está falando de teologia, etc. Quando a gente domina o sexo, o nome disso é pureza ou castidade. Então, é importante que a gente olhe sobre este aspecto. E um outro adendo que eu queria ter oportunidade de enfatizar aqui de início, sempre que eu estiver falando de ética ou moral, a gente está falando aqui no sentido clássico. Hoje em dia as pessoas escutam assim, que tristeza, né? Lá vem alguém falando o que eu não posso fazer, etc, etc. Vem o padre, o terapeuta, o pastor, que vem colocar uma regra para minha vida ficar mais complicada. Só que acontece que, e essa é uma visão voluntarista de terceira pessoa, em que tudo que a gente está falando são regras impostas externamente. No sentido clássico, a ética fala da arte de viver bem, da arte do bom viver. Ou seja, quando Aristóteles falava, por exemplo, se ele falasse que pornografia é imoral, ele não falaria que é uma regra imposta externamente. Ele falaria, você não foi feito para isso vai te destruir, isso vai te deixar com ejaculação precoce, isso vai te deixar com impotência, vai destruir o seu imaginário. Então, toda vez que a gente vai falando desses temas, seria muito bonito para fechar essa primeira fala, que a gente entendesse como um manual de um bom funcionamento e que, no fundo, isso revela um gosto maravilhoso de ver coisas que muitas vezes não são ditas, mas que vale a pena o sacrifício e que os frutos são, de fato, muito bons. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. E é o tipo de coisa que você não precisa de um livro, né? Porque você olha para dentro de si e, se for muito honesto, você consegue perceber exatamente essas conclusões. Mas isso você falou da castidade. Isso. E o celibato? O celibato, no sentido mais técnico, e aí é importante fazer uma ênfase, e aí o Omar entra em sequência, o celibato na teologia, porque certamente pessoas vão enfatizar isso, ela é uma recusa formal do matrimônio com um fim sobrenatural, certo? Ou seja, é um sacrifício da fertilidade natural em prol da fertilidade espiritual, como São Paulo que fala... quem casa faz bem, quem não casa faz melhor, porque assim se configura melhor a Cristo, e os padres, por exemplo, sendo celibatários, se entregam melhor à comunidade. Para isso tem 3 requisitos, só para dar a definição clássica de celibato. A pessoa faz uma renúncia do matrimônio tendo capacidade para tal, ela faz um dom positivo de Deus e tem um estado reconhecido na igreja, seja no clero, em entidades seculares laicais ou religiosas, né? No caso do que o Omar vai comentar, é a castidade vivida como continência heróica, o que lembra em vários aspectos o celibato e mostra a beleza da vida entregue dessa forma, mas tem essas distinções técnicas que algumas pessoas poderiam ter interesse, né?